Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um videocast da AFIAPED, o canal onde você aprende pediatria mesmo tendo pouco tempo para estudar. Gente, meu nome é Lígia, eu sou uma das professoras aqui da AFIAPED, sou a coordenadora do curso, e eu vim trazer um assunto que fazia tempo que eu estava programando de trazer, que é um assunto muito importante para nós pediatras. E tudo bem, estamos ainda no começo do ano, mas daqui a pouquinho começa a temporada das tosses. E eu achei que era muito importante a gente fazer uma revisão dos famosos xaropes de tosse que a gente tem no mercado brasileiro, né? Então, nós recebemos muito essa demanda dos pais, né, que querem uma medicação para aliviar a tosse do seu filho. Então, eu resolvi fazer uma revisão do que a gente tem na prateleira, né? Esses medicamentos, eles todos podem ser comprados sem receita médica, né? Então, são os over-the-counter, né? Que é o termo em inglês. E o que a gente tem, então, de evidência, tá? Então, primeiro, vamos começar falando quais são os xaropes, né? De uma maneira geral, os xaropes para tosse que a gente tem disponível. Então, os medicamentos para tosse disponíveis hoje nas farmácias brasileiras, eles vão atuar basicamente em 3 alvos diferentes. Eles vão atuar no reflexo da tosse, então reduzindo este reflexo das tosses irritativas. Vão atuar no muco das secreções, então deixando esse muco mais fluido e fácil de expectorar. E também vão agir na sensação local de irritação da mucosa. Esses são os princípios, né, os mecanismos de ação. E aí a grande confusão começa porque muitos produtos disponíveis no mercado misturam esses mecanismos numa mesma formulação, mesmo quando eles não são necessariamente complementares do ponto de vista fisiológico. Por exemplo, juntar, né, uma medicação que seja antitussígena com uma medicação que é expectorante. Se eu estou inibindo a tosse, como é que a gente vai expectorar? Então, tem muito disso, né, no mercado. E a gente vai agora, vamos descrever quem são essas medicações, quais são essas formulações, tá? Então, vamos começar falando dos antitussígenos, né? Então, quem são os antitussígenos? Como o próprio nome diz, os antitussígenos, eles são medicamentos que diminuem o reflexo da tosse, tá? E esse reflexo, gente, ele é um arco neurofisiológico que vai envolver receptores periféricos nas vias aéreas, nervo vago e o centro da tosse no tronco encefálico. Então, a gente tem mecanismo periférico e mecanismo central, tá? Alguns medicamentos vão agir perifericamente e outros vão agir centralmente. O principal antitussígeno de ação central que a gente tem aqui no Brasil é o dextrometorfano. Dextrometorfano, de exemplo de nome, a gente tem o Vic Xarope, né? Ele é um exemplo que contém esse medicamento antitussígeno. Ele vai atuar no sistema nervoso central, modulando o centro bulbar da tosse. E o resultado final vai ser uma diminuição na frequência e na intensidade da tosse, especialmente aquela tosse seca, irritativa, sem produção de secreção. É importante ressaltar que esse princípio ativo não trata a causa da tosse. Aliás, nenhuma dessas medicações vai tratar a causa da tosse. Apenas vai reduzir o sintoma da tosse, tá? Além disso, essa medicação, como age no sistema nervoso central, ela pode causar sonolência, pode causar tontura e, em doses elevadas, pode até ter efeito neuropsiquiátrico, além de interagir com alguns antidepressivos, tá? A idade em bula, né? A gente tem algumas bulas que falam que é contraindicada em menores de 12 anos e outras formulações que não devem ser utilizadas em menores de 6 anos, tá? Revisão da Cochrane sobre esta medicação fala que tem um benefício incerto e, globalmente, a evidência é fraca ou heterogênea. Então, não dá para recomendar rotineiramente
como uma medicação que funciona para todas as tosses secas e irritativas, tá? Então, este daqui é o dextrometorfano, ok? Outra droga que é um antitussígeno também, mas essa agora é de ação periférica, é a dropropizina. Nome comercial mais famoso é o Notus, da Axê. Essa aqui é bem famosa, né? E tem outras várias apresentações genéricas, né, similares. Essa medicação pode ter efeito colateral também, que está descrito na bula como sonolência, hipotensão, que está descrito na própria bula. A idade indicada já é um pouco mais precoce. Na bula, diz que é recomendada a partir dos 2 anos de idade. Então, é contraindicada para menores de 2 anos. Mas, a partir dos 2 anos, ela já pode ser identificada. Então, a evidência científica que a gente tem dela é que não tem um benefício consistente, ela pode ser utilizada para diminuir essa tosse irritativa, pode aliviar o sintoma em alguns, mas não tem um grau de evidência robusto para a gente indicar para todo mundo. No entanto, ela pode sim ser utilizada, tem um efeito periférico, não tem uma ação central e acima de 2 anos de idade, tá? Outra medicação que tem uma ação periférica seria a levodropropizina. Exemplos aqui de nomes comerciais, Antux e Percof. Essas medicações, elas também são indicadas para crianças maiores de 2 anos, tá? E de efeito colateral, a gente tem algumas variações na bula, mas pode ter sonolência, tontura, alguns efeitos gastrointestinais associados. É uma medicação que tem, em algumas bulas, ausência de dados, né, em menores de 2 anos e que deve ser utilizada com avaliação médica, mas, em geral, acima de 2 anos é a idade segura para ser utilizada, tá? Mesmo grau de evidência dos outros medicamentos anteriores, então tem uma evidência limitada, tem uma linha de revisão da Cochrane para essas medicações, então assim, pode ajudar alguns, pode ajudar outros, mas não tem uma evidência forte para ser recomendada para todas as tosses irritativas, tudo bem? Então essas são as medicações antitussígenas que vão inibir a tosse. Avançando aqui no outro tipo de medicamentos que a gente tem, vamos falar agora dos expectorantes, os mucolíticos, que vão atuar no clearance do muco, né? Então, os expectorantes mucolíticos, eles não vão interferir em nada no reflexo da tosse. Pelo contrário, eu preciso dessa tosse. Eles vão atuar só no muco. Então, a gente vai utilizar essas medicações nas tosses produtivas, nas tosses que têm secreção, tá? Na presença de secreção de via aérea. E o objetivo desse medicamento é facilitar a eliminação daquele muco. Então, a gente tem algumas medicações aqui, tem a guaifesina, que é classificada como um expectorante, e ela, teoricamente, aumenta o volume e reduz a viscosidade das secreções brônquicas, facilitando a expectoração. Um grande exemplo desta droga é o Transpulmin, tá? Que tem a guaifesina. Ela vai ter esse efeito, então, de fluidificar a secreção e auxiliar na expectoração. Na prática, o efeito é fortemente dependente da hidratação adequada do paciente. Então, a gente sempre tem que associar, quando vai usar esta medicação, uma hidratação intensa, ok? Essa medicação, ela é frequentemente contraindicada em menores de 2 anos de idade. Algumas apresentações apresentam especificação para ser utilizada acima de 6 anos, mas elas abaixo dos 2 anos não é para ser utilizada, tá? Ela tem um benefício modesto quando associada a uma hidratação aumentada. Então, se aumentar a hidratação, a gente consegue ter um bom efeito desta medicação, tá? Relembrando, o nome comercial é o Transpulmin. De efeito adverso, pode ter desconforto gastrointestinal, como náusea, vômito ou diarreia, tá? Outra medicação que é dessa classe ainda dos mucolíticos, a gente tem
os mucolíticos clássicos, como ambroxol, bromexina, acetilcisteína e carbocisteína. Essas medicações elas vão atuar diretamente também nas propriedades físico-químicas do muco. O ambroxol e a bromexina, eles vão estimular o aumento da fluidez das secreções e vão aumentar a atividade do epitélio ciliado. Então, melhoram o clearance mucocelular, o ambroxol e a bromexina. Além disso, o ambroxol tem um leve efeito anestésico local e anti-inflamatório, que pode contribuir com aquela sensação irritativa no alívio da tosse. Outra medicação, então, deixa eu só falar os nomes comerciais, né? O nome comercial do ambroxol, a gente tem muito genérico disponível. O mais famoso dos nomes comerciais é o Mucosolvan. Ele não deve ser utilizado em menores de 2 anos de idade, né? Menores de 2 anos de idade só sob prescrição ou avaliação médica, dependendo da apresentação, mas em bula não deve ser utilizado em menores de 2 anos. Como efeito colateral, em sintomas gastrointestinais também, tá? E tem uma evidência, sem muita novidade, né? Tem muita evidência robusta na melhora da secreção, mas ele pode ser considerado como um adjuvante no tratamento de pacientes que têm tosse produtiva. A bromexina, de nome comercial, é o Bisolvon. Também tem esse efeito de melhorar a fluidez das secreções, melhorar a função das células do epitélio ciliado. Frequentemente em bula está escrito que não deve ser utilizado em menores de 2 anos. Então, até aqui, vocês estão vendo que nenhum desses xaropes, né, de tosse podem ser utilizados em menores de 2 anos, né? A evidência é inconsistente, né? A gente não tem aqui muita evidência para ser utilizado em tosses crônicas, mas você pode ter algum benefício para alguns pacientes. Bom, a acetilcisteína é uma medicação que a gente usa bastante para também reduzir a viscosidade da secreção. Ela é muito utilizada quando você tem uma secreção muito espessa, por exemplo, pacientes com fibrose cística, né? Eles usam a N-acetilcisteína para esse fim, né? Então, ela é bastante útil quando a secreção é muito espessa e difícil de eliminar. E a N-acetilcisteína, a gente tem o nome mais conhecido, né? Acetilcisteína como Fluimucil, e tem várias acetilcisteínas genéricas no mercado. Frequentemente ela é contraindicada em menores de 2 anos, tem até um alerta específico na bula que esses mucolíticos podem causar obstrução respiratória, que a acetilcisteína pode causar obstrução respiratória em menores de 2 anos, tá? Dependendo da bula e da apresentação, então ela não deve ser utilizada em menores de 2 anos, tá bom? Dessas que eu falei até agora, só o ambroxol sob prescrição médica e avaliação médica pode ser considerado, mas eu acho arriscado a gente desobedecer às bulas. Tem o benefício em fluidificar essas secreções mais espessas, mas, novamente, não trata a causa da secreção mais espessa e produtiva. E a gente tem também a carbocisteína, que é um mucorregulador e também um mucolítico. Existem vários fabricantes que têm a carbocisteína na sua composição. A idade em bula, ela está bastante variada. Tem xarope pediátrico que contraindica o uso em menores de 2 anos. Então, não pode usar em menores de 2 anos. Tem outros xaropes que são contraindicados em menores de 12 anos. Então, varia muito as bulas que eu pesquisei. E a evidência é a mesma de todos agora, né? Uma evidência inconsistente, limitada, pode ser utilizada para melhorar a fluidez das secreções, então para as tosses produtivas, mas não trata a causa da tosse, né? Bom, se você me acompanhou até aqui, você já viu outros videocasts da AFIAPED, você sabe que este é o momento que a gente interrompe a transmissão gratuita, mas nós vamos seguir na nossa plataforma para os assinantes do curso de atualização. Então, se você ainda não é nosso assinante e esse tipo de conteúdo te interessa, seja nosso aluno, participe com a gente para acompanhar tudo na íntegra.
Para você que é nosso assinante, vamos continuar agora com as medicações fitoterápicas.